A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aos irmãos e amigos. Mais uma vez, é um grande privilégio estarmos juntos para meditarmos na Palavra de Deus, orarmos uns pelos outros e agradecermos pelo privilégio de termos sido alcançados pelo Evangelho da Graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu agradeço a Deus essa oportunidade, e convido a todos a abrir o Evangelho de Lucas, no capítulo 17, a partir do versículo 11. O Evangelho de Lucas é tido como um evangelho inclusivo, porque ele enfatizava a salvação de Jesus ao alcance de todos. Quanto os demais eram mais voltados para os judeus, Lucas, talvez devido à sua cultura, ele era um médico, ele entendeu que o evangelho de Jesus era ao alcance de todos. Talvez por isso ele tenha colocado algumas situações, alguns milagres que não foram verificados em outros evangelhos. Por exemplo, filho pródigo, só encontramos no Evangelho de Lucas. Também o bom samaritano, também é algo que nós não encontramos nos relatos nos demais evangelhos. E também esse que nós iremos ler agora, que é sobre a cura de 10 leprosos. Jesus curando 10 leprosos. Então eu convido você a abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo de 11 a 19. Mas antes de começarmos a leitura, eu quero, junto contigo, orar a Deus e pedir orientação do Espírito Santo para que estejamos recebendo de Deus a interpretação e o entendimento sobre a leitura da palavra. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos diante da sua palavra, Senhor, para meditar nela, Senhor Deus, e receber de Ti, através da revelação do Espírito Santo, qual seja o entendimento que devemos ter para nossas vidas, Senhor Deus. Fala aos nossos corações durante a leitura e também durante a reflexão sobre essa leitura, Senhor Deus. Completa em nossos corações o entendimento, Senhor, que porventura, Senhor Deus, eu não possa ter, mas que Tu pode revelar aos nossos corações. Te oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer a partir de agora a leitura do texto que eu já havia anunciado, que é referente à cura dos 10 leprosos. Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 11 até o 19. O título é A Cura de 10 Leprosos. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria, da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, os pés de Jesus, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E, respondendo Jesus, disse: Não fora 10 os limpos? E onde estão os 9?
Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Realmente é um relato interessante pelo aspecto de que esses leprosos estavam excluídos da sociedade, eles estavam afastados do convívio social. E eles viram, se juntaram, na esperança de encontrar salvação, cura desta doença que até então era doença incurável. E ele, Jesus, se compadeceu, teve misericórdia daqueles homens e os curou. Isso se desenvolveu numa região que era tida como uma região assim, desprezada, onde muitas pessoas, os samaritanos, eram de origem estrangeira. Isso porque 600 anos antes do nascimento de Jesus, um rei assírio que dominou aquela região trouxe para aquela região vários estrangeiros. E nessa região eles habitaram até os tempos de Jesus. E durante esse período eles tiveram muito contato com o povo, acabou até muito se misturando, casando com os judeus, mas sempre foram tratados como sub-raça daquele povo. Eles sempre foram desprezados, eram considerados impuros, eram considerados pessoas estrangeiras, visto que Jesus mesmo, ao se referir a ele, a esse leproso curado de estrangeiro. Isso era uma coisa comum para os judeus. Os judeus desprezavam os samaritanos. Tanto acho que esse foi um motivo porque os outros evangelistas não chegaram a citar esse fato de que eles, os samaritanos, eram considerados inferiores. Tanto que para fazer o trajeto que Jesus estava fazendo, saindo da Galileia para ir a Jerusalém para comemorar a Páscoa, ele optou por fazer o caminho mais curto, atravessando a região de Samaria, que era considerada uma região de pessoas impuras. A maioria dos judeus sempre optavam em fazer um caminho mais longo para evitar passar por aquela região. Era uma região inimiga, eles consideravam inimigo porque eles sempre foram um povo muito orgulhoso e tratavam com muito desprezo o pessoal de Samaria. Em consequência desse desprezo, os samaritanos também não gostavam dos judeus. Eles se sentiam inferiores e com isso também, através desse preconceito, eles também não gostavam dos judeus. Esse fato pode ser muito bem verificado quando Jesus vai a um poço e pede a uma mulher samaritana que dê água a ele. E era uma coisa comum naquela região tão seca, né, uma pessoa servir a alguém que estava com sede. Porém, ela estranhou pelo fato de Jesus, através do seu aspecto, da sua vestimenta, era judeu, o judeu legítimo. E esse judeu normalmente, né, esses judeus nem falavam com os samaritanos. Na verdade, quando eles estavam passando e viam um samaritano vir, eles estivessem passando numa rua, eles iam para a calçada diferente, eles se desviavam, eles nem queriam ter contato com os samaritanos. Tanto era o desprezo que eles tinham. Por isso que essa mulher samaritana estranhou quando Jesus pediu que ele a servisse com água. Voltando ao caminho que Jesus fez, nós verificamos que Jesus
sendo oriundo da Galileia, precisava chegar até a Jerusalém utilizando esse caminho e optou, porque ele não desprezava ninguém, Jesus não despreza ninguém, e ele falou, não, vamos, e ele determinou que fosse feito um caminho mais curto até Jerusalém, passando por essa região, que era a região desprezada. Talvez por esse motivo, né, em que estava falando sobre pessoas desprezadas, os outros evangelhos que não eram tão inclusivos quanto Lucas não deram tanta atenção a esse milagre. Porém, Lucas entendeu que seria importante relatar esse milagre que aconteceu durante o ministério de Jesus aqui na terra. Vamos voltar novamente ao texto e vamos analisar versículos por versículo. E aconteceu que, indo de Jerusalém, passou pelo meio de Samaria da Galileia. E, entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. A lepra era uma doença até então incurável. E Deus orientou o seu povo através de Moisés para que determinasse os rituais necessários para impedir que essa doença contagiosa fosse transmitida para todo o povo de Israel. E existe no livro de Levíticos 2 capítulos que são dedicados exclusivamente sobre como o povo, como os sacerdotes deveriam lidar com pessoas que tivessem com essa doença. A orientação primeira era, se alguém tivesse esse tipo de doença, qualquer doença de pele, deveria ser examinado pelos sacerdotes. Esse exame, felizmente naquela época, era visual. O único artifício que eles tinham para constatar se era verdadeiramente lepra era enfiando agulhas no ferimento da pele da pessoa, e enfiava. Se houvesse reação, se ela tivesse sensibilidade, o sacerdote simplesmente deixava a pessoa um tempo isolada para ver a evolução, para verificar se era realmente somente uma doença de pele. Mas, se fosse verificado que não havia mais sensibilidade naquela região, essa pessoa era condenada a se afastar da vida social. Ela deveria ser excluída da cidade, ela não poderia mais ter contato com mais ninguém. Por isso que nesse versículo aqui, 12, aqui é enfatizado, o médico Lucas enfatiza, os quais pararam de longe. Ele, como médico, sabia que era uma doença contagiosa e deixou essa observação, que os leprosos se aproximaram, porém vieram ao encontro, mas não chegaram à distância, porque havia na lei de Moisés a determinação de que os leprosos não poderiam se aproximar menos de 10 passos, menos de 10 metros, aproximadamente 10 metros das pessoas sãs. Inclusive, a lei de Moisés determinava, se algum leproso chegasse a menos de 10 metros, ele seria condenado a ser morto através de pedrada. Uma das maneiras que o povo tinha, que a lei determinava, para se manter afastado, era que caso ele se aproximasse, ele seria morto através de pedrada. Porém, esses, já sabedores da doença, já tinham sido decretado a sua doença, ficaram afastados. Essas doenças, não eram somente a lepra. Qualquer doença que o sacerdote percebesse que era uma doença de pele, que poderia ser lepra, já seria motivo de afastamento.
E essa orientação não era somente para que quando eles fossem aproximar, mas também quando alguém se aproximasse deles, eles deveriam alertar, gritar: eu sou leproso, eu sou imundo, eu sou uma pessoa que está doente. Esta orientação que ele tinha era para afastar. Até mesmo eles eram obrigados a carregar chocalhos, guizos, que fizessem barulho e já alertasse a pessoa. Aquela pessoa está vindo ali, ela é um leproso, eu não devo me aproximar. Então, após constatada esta doença, a pessoa ficava excluída, ela deveria sair da cidade, ela não teria mais contato com seus familiares, ela deveria ficar bem afastada, ela deveria ir para o deserto, ou o mais próximo que ela poderia ficar da cidade era nas estradas. E aquelas 10 pessoas que estavam condenadas, porque isso era uma condenação, quase que uma condenação perpétua. Não havia cura. A não ser que essa pessoa tivesse somente com a doença de pele, e essa doença de pele fosse reversível, aí sim, ele poderia voltar e ao convívio. Mas enquanto isso não acontecesse, enquanto ele não houvesse a reversão dessa doença de pele, ele continuava afastado do convívio. Ele ficava nas cavernas, no deserto, afastada do convívio. Além disso, essa doença era quase que irreversível. Como já falei, ela era uma doença incurável. Hoje não, hoje essa doença ainda existe, porém ela tem tratamento, né? Infelizmente, muitas pessoas ainda hoje têm essa doença. Apesar do tratamento, algumas pessoas, talvez por falta de conhecimento, não fazem o tratamento correto, mas essa doença persiste até hoje. Vamos agora ler o versículo 13. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Olha, eram 10. Os 10 clamaram. Não foi um, os 10. Vamos guardar esse número. 10 clamaram. 10 pediram a Jesus. E Jesus ouviu os 10. Ali, provavelmente, eles já tinham programado para que os 10 fizessem esse clamor, os 10 rogassem misericórdia ao mestre, porque eles provavelmente já sabiam que Jesus curava e eles estavam procurando a cura em Jesus. No versículo 14, vemos que ele, Jesus, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. A primeira demonstração de fé que nós vemos desses 10 foi que, mesmo sabendo de todo o perigo que corriam ao se aproximar de pessoas sãs, eles tiveram fé que Jesus os curaria. E a segunda demonstração de fé foi que, ouvindo o que Jesus ordenou de ir e mostrar aos sacerdotes, eles foram. E no final do versículo 14 está uma coisa muito interessante, a revelação do milagre. No final do versículo está: e aconteceu que, indo eles, então todos pediram, todos tiveram fé em pedir, e todos também tiveram fé em quê? Em retornar ao sacerdote para se mostrar. Porém, esse milagre se desenvolveu no processo de retornar. Ao ter fé em retornar, ao confiar em Jesus, eles retornaram. E ao retornar, foram curados. É interessante que cada um dos milagres de Jesus tem uma singularidade.
Alguns milagres aconteceram com Jesus tocando na pessoa, levantando a sua mão sobre essas pessoas. Outros, Jesus teve o cuidado de fazer alguma coisa em que ele juntou um lodo na terra, cuspiu, fez um lodo e untou os olhos de um cego e curou. Esse foi um milagre em que ele teve a atuação direta. Neste milagre que nós acabamos de ver, o milagre aconteceu, porém não houve atuação direta fisicamente de Jesus. Foi a atuação através do Espírito, através do poder de Jesus. Ele curou essas pessoas no momento em que elas ouviram e foram retornar ao sacerdote. Esse ato de fé deles demonstrou a eles que eles criam em Jesus. E essa fé os curou. Note que foram curados quando iam pelo caminho. Foi a segunda demonstração de fé. Eu acho interessante porque uma vez estávamos num culto em que um pastor, lendo esse texto, após a leitura desse texto, ele perguntou, depois de ler o versículo 15, vamos ler, E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. O que nós percebemos? Que 10 foram até Jesus, 10 clamaram pela cura, 10 clamaram pela misericórdia. Os 10 retornaram ao sacerdote. Então, aceitaram a ordem de Jesus e retornaram. Porém, um voltou. Então, após essa leitura, o pastor perguntava: quantos leprosos foram até Jesus, chegaram e clamaram a Jesus? A igreja respondia: 10. Ele, muito bom. Quantos foram curados? A Bíblia diz, no versículo 14, que os 10 foram limpos, os 10 foram curados. Porém, um retornou. Aí o pastor perguntava: quantos leprosos retornavam? Retornaram para agradecer a Jesus pelo milagre. A igreja dizia: um. Só que não. Na verdade, nenhum leproso voltou. Quem voltou foi uma pessoa sã, uma pessoa sem doença, uma pessoa que estava com o corpo limpo. Os outros 10, os outros 9 foram tratar de quê? Se mostrar ao sacerdote. Isso não era uma coisa simples, não era somente chegar para o sacerdote e mostrar: estou limpo, beleza? Posso ir? Não, havia um exame e um ritual para poder novamente habilitar e permitir que essa pessoa voltasse ao convívio da sociedade. Esse exame era feito minuciosamente, porque aquela pessoa ficou afastada do convívio e precisaria estar novamente habilitada para voltar ao convívio. E aquelas pessoas sabiam do que deveriam fazer. Então, o que elas fizeram? Retornaram, mas sabiam que iam passar por um processo. Esse processo deveriam raspar toda a pele, todo o pelo do corpo, inclusive o cabelo. Todo o pelo do corpo deveria ser raspado e se mostrar ao sacerdote. O sacerdote deveria fazer um exame minucioso em toda a pele do corpo, ele que já estava raspada, ele examinava. Caso depois desse exame fosse verificado que ela realmente estava curada, essa pessoa seria colocada em quarentena. Quarentena é uma palavra que todo mundo já conhece, né? Então, ela seria isolada, ela ficaria 14 dias afastada, né?
de todo o convívio. Mesmo depois de raspar, mesmo depois de que verificado que ela não tinha mais a lepra, ela ficaria afastada ainda durante essa quarentena. Depois de passar essa quarentena, depois é que ele novamente seria examinado. Aí seria um segundo exame. Após a liberação, a aprovação desse segundo exame, depois desse tempo de quarentena e desse exame, que ele poderia ser aprovado, receberia a aprovação e voltaria a ter o convívio da família, dos amigos, da sociedade em geral, porque era a determinação da lei de Moisés que eles deveriam passar por esse processo. E essas pessoas, ao receberem a ordem de Jesus, eles cumpriram. Porém, um deles voltou curado, voltou, adorou e agradeceu. Ele teve gratidão. O coração dele estava tão feliz que ele já não estava mais interessado em passar por todo aquele processo. Talvez ele tenha, antes de passar por esse processo, que era obrigatório, ele iria passar, é bem provável que ele nem esperou passar por esse processo. Ele já estava tão agradecido que ele voltou, ajoelhou e se prostrou diante de Jesus e agradeceu. E Jesus, diferente de muitos dos milagres, fez 3 perguntas a esse homem. No versículo 17, e respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? 18, e não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E a última pergunta de Jesus, e disse-lhe: levanta-te, a tua fé te salvou. Através dessa demonstração de gratidão, ao prostrar-se diante de Jesus e reconhecer que Deus já havia feito um milagre, os olhos espirituais desse ex-leproso tinham sido abertos e ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus e que era digno desse louvor, desta adoração. E ele reconheceu de Deus um milagre. Podemos tirar vários ensinamentos desse trecho bíblico que acabamos de estudar. Porém, a mais profunda mensagem que ele nos dá é da gratidão. Quanto Deus tem feito para nós. Muitas vezes as pessoas passam por problemas, recebem as bênçãos, mas não lembram de agradecer aquele que nos dá aquela bênção. Aquele samaritano, que era considerado pela sociedade judaica como uma pessoa desprezível, uma pessoa que não agradecia a Deus, que não era digno, ele retornou e reconheceu de Deus esse milagre. O salmista, no Salmo 116, versículo 12, descreve: que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito? É muito importante reconhecer e agradecer tudo que Deus tem feito por nós. A gratidão. Quando nós, que somos seres humanos falhos, e fazemos algo por uma pessoa, nós esperamos uma gratidão. A ingratidão é algo que nos choca. Imagina Deus, que é um Deus puro, Deus santo, ao fazer para o seu Filho mesmo de graça, sem nós merecermos, recebemos
de Deus uma bênção e não somos gratos, pelo menos não agradecemos, isso deve causar em Deus uma tristeza muito grande. A gratidão é a demonstração de que recebemos de Deus algo. Nós, quando fazemos algo com a pessoa, nós esperamos, no mínimo, a gratidão. Eu acho interessante que a língua portuguesa tem uma palavra muito interessante para expressar gratidão. É a palavra muito obrigado. Essa palavra é interessante porque ela traduz o que a pessoa tem ao receber, o que a pessoa sente ao receber algo. Quando nós recebemos algo de alguém, ou alguém faz algo por nós, nós dizemos muito obrigado. Isso significa que eu me sinto obrigado a retribuir por essa coisa que eu recebi. Eu me sinto obrigado a fazer o mesmo ou melhor. Eu me sinto obrigado a retribuir àquela pessoa tudo que ela fez por mim, ou algo que ela me deu. A Deus, como o salmista pergunta no versículo 12 do Salmo 116, que darei ao Senhor? Nós não podemos retribuir a Deus. Nós devemos agradecer e reconhecer que da mão dele veio o milagre, que a nossa gratidão é a única maneira de demonstrarmos que Deus é quem fez, quem operou tudo na nossa vida. Só por estarmos vivos, ao acordarmos, já deveríamos estar agradecendo, porque o nosso coração está batendo. Só por conseguirmos respirar, já é um grande milagre. Eu tenho ouvido muitos relatos de pessoas que passaram por essa enfermidade, a Covid-19. E essas pessoas relatam que uma das coisas que elas mais sentiam falta quando estavam internados, quando chegaram à situação de serem internados e entubados, é o milagre de respirar. Se nós formos imaginar quantas vezes por dia conseguimos puxar o ar com o nosso próprio pulmão e respirar, nós imaginamos quantos milagres por dia nós recebemos de Deus. E os outros órgãos? Todos os órgãos são importantes. Vou citar somente mais um. O rins. Nós deveríamos todo dia agradecer porque os nossos rins estão funcionando. O nosso pâncreas e vários órgãos. Cada um desses órgãos funcionando já é um milagre. Nós deveríamos estar agradecidos se nós olharmos somente para esses detalhes físicos em nossas vidas, seria uma grande bênção, um grande milagre. Percebemos que o nosso coração, o nosso pulmão, nossos rins, todos os nossos órgãos estão funcionando, já é um grande milagre. Se olharmos para as nossas famílias, multiplicarmos todos esses milagres também na vida dos nossos familiares, dos nossos lares, dos nossos parentes, dos nossos amigos, nós vemos quanto milagre Deus tem feito. E nós deveríamos estar constantemente agradecendo. Quando eu vejo quanto Deus tem feito, eu vejo quanto ingratidão muitos têm feito ao não agradecer, a não estar grato por tudo que Deus tem feito. Muitas pessoas estão mais preocupadas em clamar por aquilo que não têm,
enquanto deveríamos estar agradecendo, louvando a Deus por tudo que Deus tem feito, por tudo que nós temos. Se pararmos para ver o que nós recebemos, é muito mais do que aquilo que a gente queria ter. Eu me lembro muito de uma irmã Maria Antunes, quem está há mais tempo na igreja de Higienópolis, conhece essa irmã. E ela me faz lembrar, eu estava lendo o livro, a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 15. No final desse versículo ele diz: sedes agradecidos. Isso me fez lembrar a irmã Maria Antunes. Durante muitos anos ela participou do nosso grupo de oração. E todas as vezes que era dada a ela a palavra para fazer pedidos de oração, ela somente repetia todas as vezes o mesmo pedido: agradecer, agradecer, agradecer. Foi um grande ensinamento ter convivido durante esse tempo com a irmã Maria Antunes. Isso me ensinou muito. Eu, como muitas pessoas, sou uma pessoa ingrata por não estar constantemente agradecendo, agradecendo, agradecendo. Nós devemos ser agradecidos, estarmos sempre agradecendo. É claro que, na maioria das vezes, estamos pedindo, mas nós também devemos lembrar de agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Ficaria aqui a noite toda, o dia todo, e não conseguiria enumerar todos os milagres, tudo que Deus tem feito por nós. Por isso, agora vamos passar para o momento de gratidão, o momento de adoração, o momento em que nós iremos agradecer, mas também iremos pedir a Deus pelas nossas vidas, pelos aqueles a quem nós amamos, aqueles que nós nos preocupamos, e estarmos nos prostrando diante de Deus, reconhecendo que Ele é o nosso Deus sustentador, nosso Deus provedor. Somos gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossa vida, por quem Ele é, pelo cuidado, pelo amor, pela graça que nos alcança. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Mais uma vez, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. os homens Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, Te agradeço. com gratidão em nossos corações. Vamos cantar mais uma vez do início. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Os homens, te agradeço. te agradeço.
Vamos orar? Oremos. Santo e glorioso Deus, louvado e exaltado seja seu excelso nome. Senhor, santo e bendito é o teu nome. Nós te adoramos na beleza da tua santidade. Maravilhosas são as tuas obras. Reconhecemos que só o Senhor é Deus. Tu és o único digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Queremos te glorificar, queremos exaltar o seu nome por tudo que tem feito em nossas vidas. Poderia passar dias e noites aqui para enumerar as maravilhas, os milagres que tu tem feito em nossas vidas. Porém, não seria capaz de descrever todos. Por isso, Senhor, queremos te agradecer, Senhor, por todas as provisões, Senhor, que tem feito em nossas vidas. Ó Jeová Jireh, nosso Deus provedor, aquele que não nos deixa faltar nada de essencial. Aquele, Senhor, que supre todas as nossas necessidades, todas as nossas necessidades físicas, necessidades espirituais e emocionais. Ó Pai, te agradecemos, Senhor. Só podemos usar uma palavra. Muito obrigado, ó Pai, por tudo que tem feito em nossas vidas. Ó Pai, queremos te pedir, Senhor, que visite, Senhor, com poder e graça a todas aquelas pessoas que estão necessitando, Senhor Deus, da sua misericórdia, do seu amor e da sua graça. Ó Pai, visita aqueles que te oram, que te pedem, Senhor Deus, pela cura, Senhor, das doenças. Ó Pai, visita aquelas pessoas hospitalizadas. Visita os enfermos que estão fazendo tratamento domiciliar. Aqueles que estão fazendo tratamento hospitalar, ambulatorial. Senhor, cura eles, Senhor Deus. Liberta, Senhor Deus, dessa enfermidade, Senhor Deus. Sustenta e conforta aqueles, Senhor Deus, que ainda não receberam o seu diagnóstico. Abençoa aquelas pessoas que estão fazendo o exame, Senhor Deus. Dá entendimento e discernimento aos médicos para que eles possam ser instrumentos em suas mãos para curar, Senhor Deus, para indicar o melhor tratamento, Senhor Deus. Abençoe os medicamentos, os tratamentos que estão sendo ministrados, Senhor Deus. Ó Pai, visito aqueles que foram operados, Senhor Deus, aqueles que passaram por cirurgia, Senhor Deus. Seja com o nosso pastor, Senhor Deus. Abençoe, Senhor Deus, a sua recuperação, o seu restabelecimento. Seja com todos aqueles que foram operados, sofreram alguma intervenção cirúrgica, Senhor Deus, que também eles sejam visitados por Ti, Senhor Deus. Ó Pai, abençoe, Senhor Deus, a todos aqueles, Senhor Deus, que ainda não foram operados, mas ainda aguardam cirurgia, Senhor Deus. Prepara, ó Pai, momentos certos para eles serem operados por Ti, Senhor Deus. Tu sejas um médico, um enfermeiro e abençoe os medicamentos dessas pessoas, Senhor Deus. Todos aqueles que ainda aguardam, Senhor Deus, a cura para os seus problemas físicos, Senhor Pai. Ó Pai, Tu és tremendo, Tu és o Deus de milagres, Senhor Deus. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pelas curas que Tu tem operado na vida daqueles que Te buscaram, Senhor Deus, e que foram, Senhor Deus, atendidos em suas orações. Visita, Senhor Deus, também aquelas famílias enlutadas. Ó Pai, visita aqueles lares que tiveram, Senhor Deus, perda dos seus entes queridos, Senhor Deus. Aquelas pessoas que estão passando, Senhor Deus, por um sofrimento de perda, Senhor Deus. Só Tu, ó Pai, pode consolá-las, pode curar essa dor, Senhor Deus. Essa falta
que esses entes queridos estão causando, Senhor Deus. Conforta os corações enlutados. Ó Pai, visita também, Senhor Deus, aqueles seus filhos que estão necessitando de um emprego, Senhor Deus. Aquelas pessoas que estão necessitando de provisão. Ó Pai, que Tu estejas, Senhor Deus, dando a provisão necessária para o sustento, Senhor Deus. Abençoe aqueles que têm seu emprego, Senhor Deus. Sustenta-os, Senhor Deus. Repreende, Senhor, o devorador, Senhor Deus. Visita, Senhor Deus, os lares, Senhor Deus, que estão ainda necessitando da provisão, Senhor Deus. Ó Pai, visita também aqueles, Senhor Deus, que estão com causa na justiça, Senhor. Ser o nosso advogado, o nosso juiz, Senhor Deus. Pois a Tua justiça é a única justiça em que nós confiamos, Senhor Deus. Ser o nosso juiz, Senhor Deus. Ó Pai, queremos te pedir, Senhor Deus, que Tu repreenda a violência, Senhor Deus. Repreenda a violência na nossa cidade, Senhor Deus. Repreenda a violência no nosso país, Senhor. Que Tu possas, Senhor Deus, transformar essas pessoas que são guiadas pelo inimigo para promover a violência, Senhor Deus. Que essa violência não seja vitoriosa, mas que o amor alcance esses corações, Senhor, e eles possam se arrepender desses maus, Senhor Deus. Ó Pai, ouve as nossas orações, Senhor Deus. Dá ouvido ao nosso clamor, Senhor Deus. Visita a nossa igreja, visita a igreja de Higienópolis, visita a igreja de Cristo aqui na terra, Senhor Deus. Ó Pai, abençoe todos os ministérios da nossa igreja, Senhor Deus. Visita os membros, visita todos os lares dos membros de nossa igreja, Pai. Que Tu possa, Senhor Deus, estar nos abençoando, nos visitando, dando aquele conforto necessário para passarmos pelos problemas e sermos, Senhor Deus, agradecidos a Ti pelas vitórias, Senhor Deus. Ó Pai, que aquelas pessoas que estão diante do Seu trono possam sentir aquele conforto, Senhor Deus, que só Tu, ó Pai, pode nos dar, Senhor Deus. Que a Tua segurança, as Suas misericórdias e o Seu amor e os Seus milagres operem sobre as nossas vidas, Senhor Deus. Que Tu possas, Senhor Deus, estar nos abençoando, Senhor Deus, conforme a Sua vontade, conforme o Seu querer, para a honra e glória do Teu nome, ó Pai. Te oramos e já Te agradecemos, Senhor Deus, no nome do Seu Filho amado Jesus, que vive e reina para sempre. Amém, amém e amém. Que Deus nos abençoe. Se paz amas do céu puder desfrutar, se dor amas forte sofrer, ou seja o que for, Tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou.